Bom, gente, então hoje a gente vai continuar a matéria, vamos falar de exergia, dando continuidade, né, que até o momento, então nas aulas anteriores a gente viu a parte de entropia. Então, para fechar agora a trinca da energia, da entropia, a gente vem com o último camarada aqui, que vai ser a exergia, beleza? Então, vamos começar fazendo uma contextualizada com a termodinâmica, né? O que é exergia? Bom, antes de falar disso, vamos voltar na matéria lá no início. Quando a gente começou o período, a gente começou falando da primeira lei da termodinâmica, e a propriedade que a gente usou para fazer a descrição dessa primeira lei da termodinâmica foi a energia, né? Que a primeira lei falava da conservação de energia. Quando a gente começou a estudar a segunda lei, a gente viu que a primeira lei não era suficiente para descrever os processos completamente para a gente, se um processo poderia ou não acontecer. Então aí a gente foi apresentado para a segunda lei da termodinâmica, que falava para a gente das limitações dos processos, e uma propriedade que apareceu para a gente poder usar e quantificar essa limitação, principalmente a parte de irreversibilidades, foi a entropia. E o que a gente vai ter agora vai ser uma forma de unir as duas coisas. A energia, que vai dizer respeito à primeira lei da termodinâmica, e a gente também vai conseguir saber sobre as limitações dos nossos processos. Então a gente vai juntar essas duas coisas para entender as limitações dos nossos processos, e a gente vai ter a propriedade exergia para explicar isso. Então essas são as três principais aqui da parte de termodinâmica que a gente vai discutir nesse semestre. Beleza? Então, começando agora a fazer a definição, o que é exergia? Bom, não é um conceito antigo, exergia, mas também não vou falar que é um conceito novo, porém é um conceito discutido de formas diferentes. Vocês vão achar bibliografias que vão, ao invés de chamar de exergia, vai chamar de disponibilidade ou de energia disponível. Tá, mas vamos lá. O que é então essa exergia? Ela é uma propriedade termodinâmica que vai ser representada ou pela letra E ou pela letra X, depende da bibliografia que vocês estiverem acompanhando. Para evitar confusão com a energia, eu vou usar a letra X para representar a exergia. E a exergia representa para a gente um potencial de se gerar energia útil. O que é energia útil para a gente? Para sintetizar o máximo possível energia útil, vamos chamar de energia elétrica, que é a energia nobre, que a gente consegue transmitir e converter sem grandes perdas. Energia elétrica, energia mecânica estão pau a pau ali com as energias mais úteis, vamos dizer assim, mais nobres. Energia elétrica um pouquinho superior, porém a conversão de uma para outra aí é bem próxima, devido à grande eficiência dos equipamentos elétricos, né? 90 e tantos %. Bom, vamos lá, então, potencial para se gerar trabalho útil. Como assim? Eu vou ter um estado pré-determinado, um estado que vai ser um estado diferente do estado do meu ambiente. Então, por ele ser diferente, a tendência com o tempo é que aconteça o quê? Quando eu falo estado diferente, estou dizendo que ele está numa pressão diferente ou temperatura diferente, por exemplo, da pressão e temperatura ambiente. Então, a tendência é que ele atinja o equilíbrio com o ambiente, que sua pressão e sua temperatura venham a se equalizar com a pressão e temperatura do ambiente. E a exergia representa o máximo trabalho que eu vou conseguir retirar desse processo. Beleza? Então, vamos pensar aqui num exemplo. Então, um exemplo clássico para discutir exergia é o quê? Eu tenho dois tanques aqui. Um dos tanques possui algum fluido, que eu não sei qual, que está a uma pressão de 1 atm. Enquanto o outro tanque possui algum fluido com a pressão de 100 atm. Então, qual dos dois reservatórios tem mais exergia? Bom, isso é para começar a mostrar para vocês que a exergia é uma propriedade que depende de duas coisas. Depende do meu estado e vocês vão ver também do que ela depende. Por quê?
Qual dos dois reservatórios tem mais energia? Não sei e não tem como responder essa pergunta. Por quê? Porque eu preciso de saber alguma informação sobre o meu ambiente. Agora que eu sei que meu ambiente está a pressão de 1 atm, eu posso garantir que o reservatório à direita vai possuir maior exergia, ele tem maior capacidade de gerar trabalho. Como assim? Se a gente fizer um furo aqui nesse reservatório, a gente vai ter um vazamento aqui. Esse escoamento pode tocar uma pode tocar uma turbininha, alguma coisa, que vai girar, aciona o gerador elétrico e gera energia elétrica, gera exergia. Então, a exergia desse reservatório aqui representaria o quê? Quanto de energia mecânica, de trabalho, ele poderia gerar até, vamos lá, né? Quando isso aqui for aberto e tiver o vazamento, a pressão aqui dentro vai diminuindo, até que a pressão seja a pressão de 1 atm, até ele atingir o estado igual ao ambiente. Então, qual dos dois reservatórios vai ter mais exergia? O meu reservatório que está mais distante, entre aspas, do meu ambiente. Porém, se eu mudar o ambiente, agora se eu tiver um ambiente, não sei aonde, né, mas uma atmosfera que está a 100 atm. Bom, qual dos dois recipientes vai ter mais exergia? Agora vai ser o recipiente que está a 1 atm. Por quê? Vamos lá, se o ambiente e o meu reservatório estiverem a mesma pressão, eu fizesse um furinho aqui nesse reservatório à direita, não ia acontecer nada, porque a pressão já está equalizada dentro e fora. Porém, agora, aqui dentro vai estar numa pressão inferior à pressão do ambiente. Então, quando eu abrir, eu vou ter uma infiltração de ar do ambiente. Dessa forma, a pressão aqui no meu reservatório vai aumentar até que eu atinja 100 atm. E o que eu posso fazer também? Eu vou ter um fluxo acontecendo aqui. Se eu colocar um catavento aqui, uma turbininha aqui, ela vai girar e eu posso acionar um geradorzinho elétrico aqui e gera energia elétrica. Então, esse reservatório aqui agora vai ter mais capacidade de realizar trabalho. O meu reservatório a 1 atm vai ter mais capacidade de realizar trabalho do que o meu reservatório que está a 100 atm. Beleza? Então, a gente percebe que a exergia ela é uma propriedade termodinâmica que vai unir as características do sistema que eu estiver analisando e do ambiente. Então, a exergia, gente, ela vai medir, de certa forma, a distância entre o estado analisado e o ambiente. Quanto maior for essa distância, mais exergia eu tenho, mais capacidade de realizar trabalho útil eu tenho. Beleza? Então, o meu sistema, quando ele estiver no mesmo estado do ambiente, ou seja, quando a sua pressão e temperatura forem as mesmas da pressão e temperatura do ambiente, a sua exergia vai ser igual a zero. E nesse momento, a gente diz que o meu sistema vai estar no estado morto. Estado morto quer dizer que eu tenho a exergia igual a zero. Quer dizer que eu não tenho mais capacidade alguma de gerar energia. Beleza? O estado morto, gente, é importantíssimo. Por quê? Porque a gente precisa definir o estado morto para definir a exergia. Porque a exergia vai ser a distância do meu estado do estado morto. Vai ser quanto de trabalho eu posso realizar até que o meu sistema atinja o estado morto. Beleza? Então, na nomenclatura, o estado morto é representado pelo índice zero. Então, quando o meu sistema aqui estiver no estado morto, P0, a pressão vai ser igual a P0, temperatura T0, volume específico V0, energia interna, entalpia, entropia, etc. Índice zero. Beleza? Então, o estado morto é quando o estado do sistema que eu vou estar analisando vai ser igual ao estado
do meu ambiente externo. Beleza? Bom, então a gente já sabe agora o que é a exergia, que é a minha disponibilidade para gerar energia útil, energia mecânica, elétrica. Vamos ver aqui as parcelas de exergia que a gente vai ter, porque agora a gente vai começar a diferenciar o termo energia e exergia. A gente vai ver que existe uma taxa de conversão, um fator de conversão, desculpa, de uma para outra. Porém, vamos começar analisando aqui, fazendo uma contradição do que eu acabei de falar. Se eu tiver aqui um reservatório com água, uma altura Z, eu quero gerar energia a partir desse reservatório. O que eu posso fazer? Eu posso passar esse fluido por uma tubulação, tocar uma turbina hidráulica, que isso aqui vai gerar energia mecânica. Agora, qual é a maior quantidade de energia mecânica que eu vou poder gerar? E aqui está uma coisa importante. Energia cinética e energia potencial tem um fator de conversão, vamos dizer assim, igual a 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda minha energia potencial pode ser convertida em trabalho útil. Assim como toda a minha energia cinética pode ser convertida em trabalho útil. Mas vamos tomar um cuidado com o seguinte: pode. Tem disponibilidade para ser convertida em energia útil. E vamos lembrar aqui como é que eu calculo energia cinética e potencial. Gravidade vezes altura, velocidade ao quadrado sobre 2. Reparem que aqui o x agora está minúsculo, então eu estou dizendo que é a energia por unidade de massa. Então, o mzinho que vocês estão sentindo falta aqui faz todo sentido não estar presente, porque é joules por quilograma que a gente vai ter aqui, unidade de massa, beleza? Então, quer dizer que se eu tiver uma turbina eólica, por exemplo, ela vai converter 100% da energia do vento em energia mecânica? Não. Quer dizer que eu tenho disponibilidade para isso. Agora, limitações do equipamento e do processo são outros 500. Porém, quando a gente olha isso aqui e verifica que a exergia associada à energia potencial é Gz e a exergia associada à energia cinética é V² sobre 2, a gente levanta o seguinte questionamento. Energia e exergia, então, são as mesmas coisas? Aí a gente vem para o próximo exemplo para mostrar que não. Que a exergia associada ao calor representa o quê? A máxima quantidade de trabalho que esse calor aqui vai poder gerar. E é isso aqui a gente vai nos remeter a aulas passadas que a gente já viu quando a gente estava analisando a segunda lei da termodinâmica. Calor não pode ser convertido integralmente em trabalho. Então, se a gente tem um corpo quente aqui, numa temperatura maior que a temperatura do estado morto, ele vai transferir calor até atingir equilíbrio com o estado morto, correto? Porém, vamos dizer que ele vai transferir uma quantidade Q de calor. Qual é a exergia, então, desse corpo? Quanto de trabalho mecânico eu posso tirar desse Q? Bom, vamos lembrar aqui. Vamos dizer o seguinte. Nesse processo, quando o meu corpo vai estar se resfriando, vai estar dissipando uma quantidade Q de calor aqui, vamos dizer que eu vou associar ele a uma máquina térmica reversível. Por que eu digo reversível? Porque eu quero saber qual é o trabalho máximo que esse calor aqui vai poder gerar para mim. Então, para eu saber qual é o trabalho máximo que eu vou poder gerar, eu vou pegar qual é a minha máquina térmica mais eficiente possível, que é a máquina térmica de Carnot, uma máquina térmica que opera de forma reversível. Então, como que a gente vai calcular esse trabalho máximo? Vai ser a eficiência de Carnot vezes esse calor que eu vou estar dissipando aqui do meu corpo quente. Então, se a gente fizer essa continha, a gente vai ver que a exergia associada ao calor, ela vai ser igual à eficiência de Carnot vezes o calor dissipado. Então, o que a gente percebe? Que, dada uma certa quantidade total aqui de calor,
nem toda essa quantidade está disponível para ser aproveitada de forma útil, para ser convertida em trabalho. Então, a gente tem uma parcela de energia indisponível. E o que for disponível para a gente poder aproveitar é a exergia. Essa parcela aqui não tem jeito, não é nem questão de ser processo reversível ou irreversível. Na melhor das hipóteses, eu vou ter uma parcela indisponível que eu não vou poder aproveitar, que está aqui. Beleza? Então, isso aqui é muito importante para a gente começar a enxergar o que é exergia. Quando a gente viu no slide anterior, deu a impressão que exergia e energia é a mesma coisa, né? Eu tenho 100 unidades de energia na forma de energia cinética. Eu tenho 100 unidades de energia na forma de energia potencial. Quanto eu posso aproveitar? Quantas dessas unidades estão disponíveis para serem aproveitadas, para serem convertidas em energia elétrica? Todas, 100%. Agora, a gente acabou de ver também que a exergia associada ao calor não é 100%. Por quê? Porque eu preciso rejeitar calor. E na segunda lei da termodinâmica, a gente já tinha visto isso com o enunciado de Kelvin Planck, que diz que é impossível eu converter todo o calor que vem de uma fonte quente em trabalho mecânico, em energia útil. Então, a gente precisa sim rejeitar. Então, aqui está a nossa forma de começar a botar valores para isso. Bom, agora então aproveitando o gancho para falar um pouquinho da entropia, um pouquinho de exergia, um pouquinho de energia. Vamos lá, vamos usar os conceitos aqui de trabalho reversível, irreversibilidade e energia indisponível. Vamos supor o seguinte cenário. A gente tem dois reservatórios aqui, né? Um reservatório quente a 1200 Kelvin. O meu ambiente, o estado morto, né, está a 300 Kelvin. Então, eu vou botar uma máquina térmica aqui no meio. Essa máquina térmica vai receber calor desse meu reservatório quente, que está a 1200 Kelvin, vai dissipar calor para o ambiente que está a 300 Kelvin e vai gerar trabalho a uma taxa de 180 kW. Enquanto recebe calor desse reservatório quente a uma taxa de 500 kW. Então, o primeiro conceito, trabalho reversível, ele mostra para mim qual é o máximo trabalho que eu posso gerar, dado um estado inicial e um estado final, ou o mínimo que eu vou consumir para levar um fluido do estado inicial até o estado final. Beleza? Então, qual seria o trabalho reversível dessa máquina térmica? Bom, dada as temperaturas dos meus reservatórios, eu posso aplicar a eficiência de Carnot aqui, já sei qual é a taxa de adição de calor que eu tenho, então, aplicando a fórmula aqui, eu percebo que a potência reversível, o trabalho reversível dessa minha máquina térmica vai ser de 500 vezes 1 menos 300 sobre 1.200, vai dar 375 kW. Então, isso aqui é o máximo que eu consigo gerar de energia útil quando eu tenho um reservatório, quando eu tenho um corpo aqui, desculpa, a 1200 Kelvin, até ele atingir equilíbrio com o ambiente a 300. Então, essa aqui, já que é o máximo trabalho, isso aqui é a exergia associada a esse calor aqui. Então, é o meu trabalho reversível, o máximo que eu vou conseguir gerar. Porém, eu já tenho aqui, mostrando para vocês que a potência que eu vou estar gerando aqui não é de 375 kW, ela é de 180. Quer dizer o quê? Que eu vou ter as irreversibilidades, a minha geração de entropia entra forte aqui, de forma que eu tenho uma geração de entropia de 195 kW nesse processo. Quer dizer que eu vou estar deixando de utilizar uma parcela que eu poderia, essa parcela eu poderia aproveitar. Só que devido às irreversibilidades do processo, eu estou perdendo isso aqui, eu não estou conseguindo aproveitar 195 kW. E além disso, eu tenho uma outra parcela que diz para mim quanto eu não teria como aproveitar mesmo, que é a energia indisponível. Que está aqui, essa parcela eu não vou conseguir, que eu estou transferindo para minha máquina térmica 500 kW. Desses 500 kW, eu poderia, na melhor das hipóteses, gerar 375 kW de potência.
Então, o que eu não tenho disponível para gerar, eu vou ter que rejeitar, não tem jeito, vai ter que ir embora, são 125 kW de potência. Então aqui, esse slide é bom para mostrar esses três conceitos. Trabalho reversível, que é o melhor que eu consigo, é um limite teórico. Irreversibilidade, que é para mostrar o que eu estou fazendo e o que eu poderia fazer. E o indisponível, que é para mostrar, ó, isso aqui eu não consigo aproveitar. Essa parcela está indisponível para ser transformada em potência útil. Beleza? Então, tendo essas informações, a gente vai partir para um conceito novo, que é eficiência de segunda lei. O que é essa eficiência de segunda lei? Bom, ela serve para ilustrar melhor o que realmente está acontecendo nos nossos processos. Para isso, a gente vai supor duas máquinas térmicas operando aqui. Uma máquina térmica, as duas são reversíveis, beleza? Então, uma dessas máquinas térmicas vai estar operando entre um reservatório quente a 1000 Kelvin e o ambiente a 300 Kelvin, então, enquanto a máquina térmica B vai estar operando entre um reservatório quente que vai estar a 600 Kelvin e rejeitando calor para o ambiente a 300 Kelvin. Ambas essas máquinas possuem uma eficiência de primeira lei de 30%. Beleza? Então, quer dizer que a cada 100 unidades de energia que essas duas receberem, 30 unidades de energia vão ser convertidas em energia mecânica, energia útil. Beleza? Porém, agora a gente vai além dessa análise para mostrar qual das duas máquinas então vai ter uma maior eficiência de segunda lei, qual vai ser mais eficaz, porque as duas estão convertendo na mesma taxa, né? Porém, se a gente verificar qual é o melhor cenário possível para cada uma dessas máquinas, qual a máxima eficiência possível de cada uma delas, o que a gente faz? Aplica a eficiência de Carnot. E a gente vai verificar que a eficiência máxima da máquina térmica A é de 70%, enquanto a eficiência máxima da máquina térmica B é de 50%. Então, se a gente introduzir agora o conceito da eficiência de segunda lei, ele diz o que para a gente? Ele vai levar em consideração a eficiência térmica do meu equipamento e qual é a máxima eficiência que esse equipamento poderia ter. Então, lembre-se, ambas as máquinas A e B possuíam uma eficiência de 30%, uma eficiência de primeira lei, eficiência térmica. Porém, quando a gente verificou, a máxima eficiência de cada uma era diferente. A máquina A tinha 70%, enquanto a máquina B tinha 50%. Então, a eficiência de segunda lei da máquina A vai ser a eficiência real dela sobre a melhor eficiência possível. Isso vai nos dar uma eficiência de 43%. Então, a eficiência de segunda lei da máquina A, ou eficiência exergética da máquina A, é de 43%, enquanto a eficiência de segunda lei da máquina B vai ser de 60%, uma vez que ela tem 30% de eficiência e a melhor máquina possível teria 50% de eficiência. Então, a gente percebe que a máquina B ela é mais eficaz, ela vai estar mais próximo da sua máxima eficiência. Beleza? Então, esse conceito de eficiência de segunda lei é muito importante para a gente poder analisar melhor os valores absolutos que nos são entregues. Porque se a gente voltar aqui, a gente vai perceber que ambas as máquinas têm a mesma eficiência. Porém, se a gente analisar um pouquinho melhor essas informações, a gente percebe que, no final das contas, a máquina B ela é mais eficaz que a máquina A. Beleza? Continuando, gente, agora a gente vai ter que dar um valor para a exergia. Beleza? Então, a gente vai fazer uma dedução aqui. Então, preciso muito da atenção de vocês, que esse processo de dedução aqui não é trivial. A gente vai ter que discutir um pouquinho. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai analisar, eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Esse aqui é o sistema que a gente vai analisar. O meu sistema vai estar numa pressão P e uma temperatura T. E eu quero saber qual é a máxima capacidade que esse sistema tem de realizar trabalho até que ele atinja o estado morto, até que a pressão
aqui dentro seja P0 e a temperatura aqui dentro seja T0. Beleza? Voltando à pergunta, eu quero saber qual é a máxima capacidade de realizar trabalho útil desse sistema. Em outras palavras, qual é a exergia desse sistema. Então, vamos pensar no seguinte. Esse meu sistema fechado aqui, ele vai ter um volume variável, ou seja, eu tenho um pistão aqui. Conforme, vamos supor também que essa pressão P e essa temperatura T são superiores à pressão e temperatura do estado morto. Então, conforme o meu sistema for se expandindo, o meu volume vai aumentando e eu vou poder gerar trabalho. E conforme o meu sistema for dissipando o calor, ele vai resfriando até atingir a temperatura T0. Então, aqui eu vou contabilizar qual é o trabalho de expansão desse volume. E aqui eu vou contabilizar quanto de calor ele vai dissipar até atingir o estado morto. Porém, gente, a gente viu uns 2, 3 slides atrás que a exergia associada ao calor não é 100%. Quer dizer o quê? Que eu tenho uma perda aí, que eu não tenho 100% desse calor disponível para realizar trabalho. Qual é o máximo teor de trabalho que eu consigo retirar desse calor aqui? Para saber isso, eu vou fazer o quê? Eu vou botar aqui uma máquina térmica reversível. Isso aqui é teórico, lógico. Uma máquina térmica reversível que vai pegar esse calor e vai convertê-lo em trabalho. Importante dizer que vai convertê-lo parcialmente em trabalho. Então, a exergia desse meu sistema aqui vai ser o quê? Vai ser o trabalho útil da expansão mais o trabalho dessa minha máquina térmica reversível que vai ser alimentada pelo calor dissipado desse sistema. Beleza? Então, X, que é a exergia, vai ser o trabalho útil. Tá aqui, parte disso aqui a gente vai discutir, mais o trabalho dessa máquina térmica reversível. Então, vamos por partes. Então, a gente vai analisar primeiro esse sistema fechado aqui. Se a gente fizer a primeira lei da termodinâmica nele, ela diz o que para a gente? Que a variação da energia aqui dentro, supondo que meu sistema é estacionário, está numa altura zero, então eu vou desconsiderar a parcela cinética e potencial. Lá no final a gente adiciona isso de novo. Então, a variação da energia do sistema vai ser a variação da energia interna desse sistema. Isso aqui vai ser igual ao calor menos o trabalho. Por que eu já botei esse sinal de menos aqui na frente do calor? Porque eu já sei que esse calor está sendo dissipado. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, vamos analisar o trabalho desse sistema fechado aqui. Bom, se a gente tiver a variação do meu volume, a gente já sabe que trabalho é igual a integral de PDV. Porém, agora eu preciso que vocês prestem muita atenção. Porém, o trabalho que é igual a integral de PDV não é o trabalho útil para a gente. Agora a gente já começa a manipular um pouquinho o que a gente estava vendo no início do semestre, quando a gente calculava qual é o trabalho do sistema, integral de PDV. Porém, existe uma coisa que é você expandir no vácuo. E outra coisa é você expandir com uma pressão atmosférica em volta de você. Então, o trabalho útil aqui vai ser dado pela pressão que eu tiver acima da pressão atmosférica. O restante desse trabalho, vamos dizer assim, que é um trabalho para, quando eu estou expandindo o meu sistema, eu estou comprimindo a atmosfera. Então, tem uma parcela útil desse trabalho que vai mostrar para mim quanto eu tenho de pressão acima da pressão atmosférica. E aqui do lado eu vou ter qual é o meu trabalho para comprimir a atmosfera. Beleza? Então, a minha parcela útil é essa primeira aqui. É o que eu vou conseguir aproveitar. Então, esse trabalho total que eu vou ter aqui de expansão do meu sistema fechado vai ser o meu trabalho útil mais o trabalho da atmosfera, da variação de volume da atmosfera. Beleza? Então, vamos ter isso aqui em mente. Isso é a primeira parcela e aqui já está uma diferença do que a gente estava estudando até o momento. Antes, a gente estava considerando que a gente estava expandindo no vácuo, que não tinha pressão atmosférica contra a nossa expansão, né?
Porém, não é verdade. O trabalho útil vai ser a partir da pressão acima da atmosférica. Então, esse integral de PDV aqui, o que eu fiz aqui, na verdade, na fórmula? Por que aqui está igual? Mas é igual mesmo, eu simplesmente coloquei integral de PDV mais P0dV menos P0dV. E só botei isso aqui em evidência. Beleza? Então, o trabalho total do meu sistema é o trabalho útil mais o trabalho da atmosfera. Agora a gente vai analisar essa máquina térmica aqui embaixo, que vai receber o calor que eu vou dissipar do sistema até que eu atinja o estado morto. Bom, nessa máquina térmica, eu quero saber qual é o trabalho gerado por ela. E qual é o máximo, né? Trabalho gerado por ela. E a gente já viu no slide anterior que o máximo trabalho gerado por ela vai ser a eficiência de Carnot vezes o calor que eu vou estar dissipando para a minha máquina térmica. E aqui a gente também vai lembrar, usando uma das nossas equações aqui TDS, que o calor é igual à temperatura vezes a variação da entropia. Beleza? Então, se a gente substituir isso aqui, a gente vai chegar que o trabalho gerado da minha máquina térmica é igual ao calor menos T0 ds. Só que se a gente fizer, agora eu quero que olhe para a máquina térmica aqui. Bom, o trabalho gerado por ela é igual ao quê? É o calor que entra menos o calor que sai, que vem aqui para o meu reservatório frio. Então, esse T0 ds é igual ao quê? É igual ao calor rejeitado da minha máquina térmica. Para isso, vamos prestar atenção nesse diagrama TS da máquina de Carnot aqui. Esse T0 ds representa esse calor aqui embaixo. Então, esse calor aqui embaixo, na verdade, esse ds é o ds oposto ao ds do meu sistema. O meu sistema vai de A até B, vamos dizer assim. Enquanto esse ds que eu estou representando aqui embaixo vai descer até D. Então, em módulo, ele tem o mesmo valor. Porém, o sinal tem que ser invertido. Então, esse menos T0 ds vai virar um menos T0 ds. Então, o trabalho aqui é igual ao calor mais T0 ds. Beleza? Outra forma de explicar isso aqui. Bom, não faria sentido nenhum, porque quando eu estou resfriando, a entropia diminui. Então, a variação de entropia seria negativa. Então, o trabalho seria uma parcela do calor que eu estou adicionando, e como aqui está negativo, eu ia somar com isso aqui. Então, o meu trabalho ia ser maior do que o calor adicionado. Outra forma também para mostrar que não faria muito sentido ficar dessa forma aqui a equação. Beleza? Então, a gente chega à conclusão de que o trabalho gerado por essa máquina térmica vai ser o calor adicionado mais a temperatura do estado morto vezes a variação da entropia do meu sistema. Beleza? Então, agora a gente tem 4 equações para a gente trabalhar aqui. O balanço de energia do meu sistema, o trabalho da minha máquina térmica, que está aqui, o trabalho de fronteira do meu sistema e a definição de exergia, que é o que a gente quer encontrar. Bom, vamos passo a passo. Então, se a gente substituir aqui du é igual a menos delQ menos delW, a gente sabe aqui, ó, já temos na segunda equação dizendo para a gente o que é o delQ. Substituindo, a gente vai ter que é menos o trabalho da máquina térmica mais T0 ds. O trabalho de fronteira que a gente tem aqui também está definido para a gente. Menos o trabalho útil, menos P0 dV. Eu quero achar a exergia. A exergia é o quê? Os dois trabalhos que a gente vai conseguir aproveitar. Trabalho útil mais trabalho da máquina térmica. Vou simplesmente realocar a equação aqui, vou jogar os dois para o outro lado, vou jogar a energia interna para o lado direito, e a gente vai ter que o trabalho total que a gente vai poder gerar aqui do meu sistema vai ser menos a variação de energia interna, menos P0 dV, mais T0 ds. Bom, eu quero então achar, agora eu não quero em elemento diferencial, eu quero o total. Então, o total vai ser a exergia, e para fazer isso eu vou integrar do estado que eu me encontro até o estado morto.
Integrando isso aqui, a gente encontra que a exergia do meu sistema, quando ele estiver numa pressão 1, numa temperatura 1, no estado 1, vamos dizer assim, vai ser dado pela diferença da energia interna do meu estado até o estado morto, mais P0 vezes a diferença de volume do meu estado, volume até o volume do estado morto, menos T0, entropia do meu estado, menos a entropia do estado morto. Beleza? Porém, a gente acabou essa dedução, só que eu não cheguei onde eu quero ainda, que é a variação de exergia. Se eu fizer essa mesma dedução para um estado 2, eu vou chegar nas mesmas condições, porém o índice 1 agora vai ser índice 2. Só que se eu quisesse fazer a variação do estado 1 para o estado 2, vamos dizer assim, x2 menos x1. O que a gente vai ter em comum aqui vai ser as propriedades do estado morto, e no final das contas a gente pode chegar numa equação que não dependa do estado morto. Então, a variação de exergia do meu sistema, se eu não for até o estado morto, for do estado 1 até o estado 2, vai ser dado dessa forma aqui que a gente acabou de deduzir, somando também a variação da energia cinética e energia potencial. Repara que eu simplesmente adicionei aqui, né? A energia cinética e a energia potencial, não botei nenhum fator de conversão aqui nelas. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, energia cinética e energia potencial já são exergias, são formas 100% aproveitáveis da energia. Então, abrindo essa fórmula e botando na forma intensiva, a gente tem essa fórmula para variação da exergia de um sistema fechado. Beleza? Continuando agora a análise, a gente vai fazer essa mesma dedução, porém agora para um sistema aberto, para um volume de controle. Então, quando o meu sistema aqui, meu fluido estiver escoando para entrar no meu volume de controle, além das parcelas todas que a gente já viu, ele vai ter uma exergia do escoamento, que eu vou ter que vencer a pressão atmosférica para poder entrar no meu sistema. E essa exergia do escoamento é dada pela diferença da pressão pela pressão atmosférica, vezes o volume específico. Já estou fazendo aqui essa dedução levando em consideração as propriedades intensivas. Então, a exergia do meu volume de controle também leva em conta a parcela de exergia necessária para entrar e sair também do meu volume de controle. Então, se a gente vai analisando, no caso, a entrada aqui, a gente vai ter as mesmas parcelas de antes, porém, agora como eu tenho um escoamento ocorrendo, eu vou ter essa parcela da exergia do escoamento. E se a gente olhar bem aqui, eu tenho aqui P0 vezes V menos P0 vezes V. Então, corto fora esse pedaço. Vou ter P0 V0, PV. E olha que eu tenho aqui U menos U0. U mais PV, se a gente se lembra bem, é a entalpia. Então, a exergia associada ao meu escoamento, a exergia do volume de controle, vai ser a variação da entalpia menos T0, a variação da entropia. E isso aqui, agora eu adicionei a energia cinética e potencial novamente, isso aqui a gente vai chamar de exergia de fluxo, que vai ser a exergia associada ao escoamento que entra e o escoamento que sai do meu sistema. Então, para a entrada eu vou ter isso, para a saída eu vou ter isso. Se eu quiser analisar a entrada menos saída direta, a gente vai fazer isso aqui. ΔH, da entrada e da saída do meu volume de controle, menos T0 ΔS, da entrada e saída do meu volume de controle, variação da energia cinética e variação da energia potencial na entrada e na saída do meu volume de controle. Beleza? Bom, então o que essa variação de exergia representa para a gente? Se a gente tiver um dispositivo que consome potência, como uma bomba ou um compressor, vai representar para a gente o mínimo consumo possível de um estado inicial até um estado final. Se a gente fixar esses dois estados, eu vou perguntar quanto que é o mínimo de energia que eu vou consumir para levar o fluido desse estado até o outro. É a variação da exergia. E se eu estiver expandindo o fluido de um estado pré-determinado até o outro, do estado 1 até o estado 2, qual é o máximo de exergia que eu vou conseguir gerar? Desculpe, qual a margem de energia que eu vou conseguir gerar? Vai ser a variação da exergia. Vai falar o máximo de geração e o mínimo do consumo dos nossos equipamentos. Beleza?
Então, tendo isso em mente, vamos pensar agora nos mecanismos que a gente tem para transferir exergia. Bom, quando a gente tinha energia, a gente transferia energia pelo calor, pelo trabalho e pelo fluxo de massa. Quando a gente tinha entropia, a gente transferia entropia pelo calor e pelo fluxo de massa. E agora, na exergia, a gente também vai transferir energia por trabalho, calor e fluxo de massa. Só que não vai ser simplesmente qual é o trabalho, qual é o calor e qual é o fluxo de massa. A gente vai ter uma parcelinha aí de conversão. Para o trabalho não, na verdade, porque o trabalho é exergia. Então, a exergia, então vou botar aqui X índice W. Exergia associada ao trabalho, se eu tiver um volume de controle, é o trabalho. Se eu tiver um sistema fechado ou com volume variável, aí a gente vai ter a parcela de trabalho da atmosfera, né, que é o trabalho realmente que eu estou gerando, menos P0, variação do volume do meu sistema. Porém, na maioria do tempo a gente vai estar trabalhando aqui com turbinas, compressores, sistemas que não vão se deformar. Então, a exergia associada ao trabalho é o trabalho. A exergia associada ao calor, que representa qual é o máximo de energia útil que eu posso retirar do calor, a gente viu ali atrás, é o que? É Carnot vezes o calor. E a exergia associada ao fluxo de massa é a massa vezes a exergia de fluxo, que a gente acabou de deduzir. Bom, agora a gente vai para o princípio da diminuição de exergia. Por quê? Porque eu quero fazer com vocês o balanço de exergia. Então, a gente já viu como a exergia é transferida, porém, assim como a entropia, a exergia não é uma propriedade conservativa. Então, a gente precisa também de analisar esse princípio de diminuição da exergia, assim como a gente verificou o princípio de aumento da entropia. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui uma parede e eu vou ter um meio a essa parede que vai estar numa temperatura 1 e o meio externo vai estar numa temperatura 2. Então, T1 maior que T2. Se a gente verificar aqui, então, T1 é maior, conforme eu for tendo as perdas aqui, por condução, a temperatura da parede vai diminuindo até que eu tenha uma temperatura T2. Beleza? Agora, se a gente analisar energeticamente, a minha perda de calor, energia se conserva, o calor que eu estou perdendo aqui é o calor que o ambiente externo está ganhando, que é o Q. Se a gente verificar a transferência de entropia, como é que a gente calculava mesmo? A entropia transferida era o calor sobre a temperatura. O calor é o mesmo, porém a temperatura interna é maior. Então, a transferência de entropia aqui é Q sobre T1 e a transferência de entropia que vem para fora da sala é Q sobre T2. Como T2 é menor, a transferência de entropia é maior. Então, essa diferença, esse gapzinho aqui entre a entropia dentro da sala e a entropia fora da sala é a minha geração de entropia, que a gente já viu representado pela letra sigma. Agora, a gente vai analisar a exergia. Qual é a exergia associada ao calor? É Carnot vezes a temperatura, vezes o calor que eu estou transferindo. Então, se a gente fizer essa continha aqui para dentro, a gente vai ter uma quantidade de exergia que vai estar sendo transferida. Porém, eu vou transferir para o ambiente externo e a quantidade de exergia que o meu ambiente externo vai estar recebendo é menor. Se a gente fizer a continha aqui, com a eficiência de Carnot, levando em consideração T1 e T2, a gente vai verificar isso, que a exergia que vai chegar aqui é menor. Então, eu quero focar nessa redução. A exergia que eu vou transferir de um corpo para o outro não chega a 100%. Uma parte dela some, ela não se conserva. Então, a gente vai ter uma parcela chamada de exergia destruída. E como que eu posso calcular essa exergia destruída? Está aqui, temperatura do estado morto vezes a geração de entropia. Bom, se a gente analisar isso aqui, o que a gente pode concluir? Primeiro, tem como eu criar exergia? Não. Por quê? A destruição de exergia ela vai ser sempre positiva. E vamos pensar no porquê. Temperatura zero é uma temperatura absoluta, então vai estar sempre acima de zero.
E a geração de entropia, a gente já verificou anteriormente que ela também é sempre maior do que zero, exceto em uma condição, quando ela é igual a zero. Quando ela for igual a zero, quando a geração de entropia for igual a zero, a destruição de energia também vai ser. Então, a gente consegue fazer a seguinte análise. O meu processo vai destruir energia, então a destruição de energia dele é maior do que zero quando ele for irreversível. O meu processo ele não vai destruir nenhuma energia quando ele for reversível. Vai ser um processo ideal. E o meu processo vai ter criação de energia, ou seja, vai ter destruição de energia negativa quando nunca. Não vai ter, porque isso é impossível de acontecer. Não existe um processo que supere o processo reversível. Beleza? Então, agora a gente viu como a gente transfere energia e a gente viu que a energia é destruída e podemos contabilizar essa parcela. Tendo essas informações, a gente pode fazer o balanço de energia. Então, se a gente analisar o sistema aqui, nesse sistema, a gente vai ter massa, calor e trabalho entrando. A cada uma dessas parcelas eu tenho atrelada a sua energia. Eu tenho energia associada à massa, ao calor e ao trabalho. Mesma coisa para a saída. E aqui dentro do meu sistema, então, eu vou ter a variação da energia desse sistema e eu vou ter a destruição de energia do sistema. Então, o balanço de energia do sistema vai ter a seguinte forma. Eu vou analisar a energia entrando, menos a energia que sai, menos a destruição de energia. Isso vai me dar a variação da energia. Então, se a gente contabilizar desses termos aqui, seria como se fosse a de energia, né? Energia entrando, menos energia saindo, seria igual à variação da energia. Porém, temos uma parcela aqui que não temos na energia, temos a energia destruída. Então, se a gente fizer o balanço para um sistema fechado, lembrando do balanço de energia, era o quê? Calor menos trabalho e variação da energia. Só que agora a gente tem calor, a energia associada ao calor, menos a energia associada ao trabalho. Porém, agora temos a energia destruída também. Então, subtraindo essa parcela, a gente vai encontrar a variação de energia do nosso sistema. Então, nosso sistema está aqui, recebendo calor, gerando trabalho de expansão, tendo sua energia interna variada e, consequentemente, a destruição de energia no processo ocorrendo. Como que a gente contabiliza, faz esse balanço aqui? Então, vai ser a minha energia associada ao calor. O que tem esse somatório? Se eu tiver mais de um local transferindo calor, né? Eu vou levar em consideração a transferência, a temperatura onde isso ocorre, fazer uma soma total da transferência de energia, menos o trabalho total gerado. Se eu tiver variação do volume, eu vou ter a parcela que eu não aproveito do trabalho, que está aqui, menos a destruição da energia. Isso vai me entregar a variação de energia do meu sistema. Então, isso aqui mostra para mim o total que aconteceu no sistema inteiro, no processo, ao final do processo, mostra todas as parcelas. Eu posso verificar isso também em um instante, na forma de taxa, como está acontecendo. Então, simplesmente vai mudar aqui, que eu vou ter a minha taxa de transferência de calor, minha taxa de geração de trabalho, a taxa com que meu volume vai estar variando no tempo, menos T0, e a taxa de geração de entropia. Isso vai me entregar a taxa de variação de energia do meu sistema no tempo. Então, isso aqui é o balanço de energia para o meu sistema fechado. Enquanto para o meu sistema aberto, eu vou ter uma diferença, que é muito simples. É a entrada e saída de massa. E esse fluxo de massa tem sim uma parcela de energia atrelada a ele. Então, o balanço de energia para o meu volume de controle vai ter que levar em consideração a parcela de energia que vai entrar ou sair do meu sistema devido ao calor, a parcela de energia que vai entrar ou sair do meu sistema devido ao trabalho, a destruição de energia no meu sistema, a entrada de massa e, consequentemente, a transferência de energia junto ao fluxo de massa na entrada e na saída desse meu sistema.
Então, se a gente levar tudo isso aqui em consideração, a gente vai ter o quê? A gente viu nos slides anteriores como contabilizar cada um desses métodos de transferência de exergia, né? Então, a variação da exergia do meu volume de controle no tempo vai ser a soma de todas as transferências de exergia por calor, menos a soma de todas as gerações de trabalho, que eu já contabilizei aqui de forma única, menos P0, variação do meu volume no tempo, mais a exergia de fluxo que entra, então vai ter a vazão de entrada vezes a exergia de fluxo de entrada, menos a vazão de saída, exergia de fluxo de saída, menos a destruição de exergia. Beleza? Essa equação ela pode ser simplificada e vai ser, na maioria das vezes, né? Primeiro, se a gente considerar regime permanente, esse termo some. O termo de variação do volume também some. Vazão de entrada igual a vazão de saída. Se for adiabático, o termo referente ao calor também some. Então, a gente vai, nas próximas aulas, quando a gente for realizar os exercícios aplicados a volumes de controle específicos, a gente já vai conseguir simplificar essa equação. E aqui também, nesse último termo da destruição de exergia, ele vai sumir quando o meu processo for ideal, quando o meu processo for reversível. Beleza? Então, de conteúdo, é isso. E agora eu vou deixar para vocês discutirem um exercício de fixação sobre o conteúdo abordado e na próxima aula a gente vai resolvê-lo junto. Então é o seguinte, vapor entra em uma turbina a uma pressão de 30 bar, uma temperatura de 400 graus Celsius, uma velocidade de 160 metros por segundo. O vapor vai ser com vapor saturado a 100 graus Celsius, com uma velocidade de 100 metros por segundo. Em regime permanente, a turbina desenvolve o trabalho a uma taxa de 540 kJ por quilograma de vapor fluindo através da turbina. A transferência de calor entre turbina e os seus arredores ocorre a uma temperatura média da superfície externa da turbina de 350 Kelvin. Desenvolva uma análise exergética desse processo, encontrando a eficiência exergética e a taxa de destruição de exergia em quilojoules por unidade de massa de vapor fluindo, considerando a temperatura do estado morto igual a 25 graus Celsius e a pressão do estado morto igual a 1 atm. E na aula que vem a gente vai discutir esses resultados. Beleza? Então aqui está a nossa turbina, gente. O vapor vai entrar aqui no estado 1 conforme dito no enunciado, vai sair no estado 2 também conforme dito no enunciado, vai estar gerando potência a uma taxa de 540 kJ por quilograma de vapor que entra aqui em 1 e vai dissipar sim calor para o ambiente, e essa dissipação vai ocorrer enquanto a temperatura da superfície dessa turbina estiver a 350 Kelvin. Beleza? Então, eu vou deixar essa discussão para vocês pensarem. Na aula que vem, a gente resolve isso aqui junto e discute esse problema. Beleza? Por hoje é isso.